Você já parou para pensar no frio? Não esse frio chato de inverno que te faz usar casaco. Estou falando do tipo de frio que mata em minutos se você pisar para fora sem proteção. Do tipo que congela rios inteiros, que transforma florestas em desertos brancos, que empurra animais gigantes para a extinção. Há 25 mil anos, nossos ancestrais acordavam todos os dias nesse pesadelo congelado. E sabe o que é mais impressionante? Eles não só sobreviveram, como prosperaram de um jeito que a gente mal consegue compreender hoje. Não tinham supermercado na esquina, remédio na farmácia ou aquecedor ligado na tomada. Tinham pedras, ossos e um cérebro exatamente igual ao seu. A diferença é que eles usavam esse cérebro para resolver problemas que você nunca vai enfrentar na vida. A primeira coisa que você precisa entender é que caverna não era só buraco na montanha onde alguém se escondia do frio. Era engenharia pura. Escolher a caverna errada significava a morte certa, e nossos ancestrais sabiam disso melhor que qualquer arquiteto moderno. Eles procuravam cavernas com entrada virada para o sul, porque isso garantia que o sol batesse ali pelo menos algumas horas por dia durante o inverno. Parece detalhe besta, mas alguns graus de diferença decidiam se um bebê ia sobreviver à noite ou não. A altura da entrada também importava demais, porque se fosse baixa demais, a água do degelo invadia tudo quando a neve derretia na primavera. Alta demais e o vento gelado entrava sem piedade, transformando o lugar num freezer mortal. Profundidade era outra variável crítica. Cavernas muito rasas não ofereciam proteção real contra tempestades que duravam semanas, mas as muito profundas viravam labirintos escuros onde você podia se perder e morrer de fome a poucos metros da saída. Dentro da caverna, cada metro quadrado tinha função específica. Logo na entrada, onde ainda batia luz natural, ficava a oficina. Ali eles fabricavam facas de sílex, raspadores para limpar peles, agulhas de osso para costurar roupas. Esse trabalho exigia luz porque um erro de 1 milímetro ao talhar uma lâmina significava horas de trabalho jogadas fora. Mais para dentro, na zona central, ficavam as fogueiras. E aqui a gente precisa conversar sério sobre fogo, porque não era só acender um isqueiro. Manter chamas vivas durante meses sem parar, com neve bloqueando a entrada e lenha escassa lá fora, exigia planejamento que faria qualquer gestor de projetos moderno suar frio. Eles queimavam ossos de mamute quando a madeira acabava, e osso queima devagar, liberando calor por horas. Guardavam brasas embaixo de cinzas durante a noite toda, porque gerar fogo do zero com fricção ou pedras demorava tempo e energia que ninguém tinha de sobra. O problema do fumo era real. Diferente da sua casa, que tem janela e exaustor, caverna não tem sistema de ventilação planejado. O fumo subia naturalmente para o teto e se acumulava lá, então eles posicionavam as fogueiras em pontos onde correntes de ar naturais empurravam a fumaça para fora. Isso não era tentativa e erro, era observação científica pura aplicada à sobrevivência. Respirar fumo denso todos os dias destrói os pulmões, e eles sabiam disso na prática, vendo gente adoecer e morrer. Por isso, construíam divisórias internas usando peles esticadas em estruturas de ossos longos, criando quartos improvisados que seguravam o calor e bloqueavam parte da fumaça. Essas divisórias também davam privacidade, conceito que muita gente acha que não existia na pré-história, mas existia sim. Famílias queriam seus espaços, casais queriam intimidade, e a arquitetura interna das cavernas refletia isso. O chão nunca ficava pelado. Eles cobriam tudo com camadas de peles, galhos finos, musgo seco, folhas. Isso criava isolamento térmico entre seus corpos e a pedra congelada embaixo. Dormir direto na rocha significava perder calor corporal a noite inteira até entrar em hipotermia, mesmo dentro da caverna. As camadas de material orgânico também absorviam umidade e abafavam o som, o que ajudava todo mundo a dormir melhor, apesar do frio brutal lá fora. Eles trocavam esses materiais regularmente, jogando fora os sujos e trazendo novos, num sistema de limpeza que evitava acúmulo de parasitas e doenças. Arqueólogos modernos adoram essas camadas, porque cada uma representa um período diferente de ocupação, como páginas de um livro contando histórias de milhares de anos atrás.
Agora vamos falar de comida, porque você pode ter a melhor caverna do mundo, que sem comida você morre em 3 semanas. O estereótipo clássico pinta nossos ancestrais como caçadores de mamutes machões que saíam todo dia para derrubar gigantes peludos. Isso é romantização pura. Caça de mamute acontecia sim, mas era evento raro que exigia dezenas de pessoas trabalhando em coordenação perfeita e assumindo riscos absurdos. Um mamute adulto pesava 6 toneladas e tinha presas capazes de empalar uma pessoa como se fosse nada. A maioria das mortes violentas na Era do Gelo vinha de acidentes de caça, não de guerra entre grupos humanos. Então eles não apostavam tudo em caça grande. A estratégia real era diversificação total. Recolhiam raízes que ficavam escondidas sob a neve, líquenes que cresciam nas rochas expostas, cascas de árvores que ainda tinham nutrientes na camada interna, sementes que roedores tinham juntado em suas tocas. Capturavam lebres com armadilhas feitas de tendões trançados, pescavam em rios que não congelavam completamente porque tinham nascentes termais, caçavam aves migratórias que passavam pela região 2 vezes por ano. Essa dieta variada não só garantia nutrição balanceada, como espalhava o risco. Se uma fonte falhava, outras compensavam. E tem mais, eles entendiam de conservação de alimentos num nível que faria qualquer chefe moderno respeitar. O frio extremo era aliado natural. Carne de uma caça bem-sucedida ia direto para áreas específicas da caverna onde a temperatura ficava abaixo de zero o ano todo, verdadeiros freezers naturais. Ali a carne ficava preservada por meses sem estragar. Mas congelamento não era a única técnica. Eles secavam carne em tiras finas penduradas perto do fogo, onde o calor e a fumaça faziam um duplo trabalho. Desidratavam o alimento e impregnavam ele com compostos que impediam bactérias de crescer. O resultado era parecido com carne seca moderna, durava meses e era extremamente calórico. Misturavam essa carne seca triturada com gordura animal derretida e às vezes frutas secas, quando tinham, criando blocos nutritivos que cabiam numa bolsa e sustentavam alguém por dias durante expedições longe da caverna. Essa não era culinária primitiva, era tecnologia alimentar de ponta para as condições disponíveis, baseada em conhecimento profundo sobre química dos alimentos, sem saber que química existia. Ferramentas eram outra história fascinante. Você olha para uma faca de sílex no museu e pensa que é só uma pedra lascada. Mas fabricar aquilo exigia anos de aprendizado. O artesão precisava conhecer tipos diferentes de rocha, saber qual quebrava de que jeito, entender ângulos de impacto, prever como a fratura ia se propagar. Um golpe errado desperdiçava horas de trabalho e matéria-prima que talvez não tivesse substituto disponível. As melhores ferramentas vinham de sílex de altíssima qualidade, que às vezes só existia em locais específicos a dias de caminhada de distância. Então, grupos faziam expedições comerciais longas para buscar essa rocha especial e depois trocavam ferramentas prontas com outros grupos que não tinham acesso ao material. Economia de trocas já existia plenamente desenvolvida há 25 mil anos. Osso, chifre e marfim de mamute eram tão importantes quanto pedra. Diferente da pedra que quebra se você erra, esses materiais orgânicos podiam ser trabalhados devagar, raspados, perfurados, polidos. Agulhas de osso com furos minúsculos na ponta permitiam costurar roupas ajustadas ao corpo, revolução tecnológica que mudou tudo. Antes disso, as peles eram apenas amarradas frouxamente ao redor do corpo, deixando espaços onde o ar gelado entrava. Com agulhas e linha de tendão, dava para fazer roupas de verdade com costuras apertadas que bloqueavam totalmente o vento. Isso expandiu dramaticamente as áreas onde humanos conseguiam sobreviver, empurrando os limites para regiões ainda mais frias, que antes eram inabitáveis. Roupa merece parágrafo próprio, porque sem ela, nenhum ser humano sobrevive em clima ártico. Nossos ancestrais desenvolveram sistemas de múltiplas camadas que funcionavam pelo princípio de ar aprisionado entre os tecidos. Pele de rena ia por fora, porque os pelos dela são ocos e cheios de ar, isolamento térmico natural perfeito. Pele de urso virava cobertor para dormir. Pele de raposa ártica, incrivelmente macia e quente, forrava o interior de capuzes e luvas.
Processar essas peles era trabalho intenso que levava dias. Primeiro raspavam toda a gordura e tecido grudado no lado interno, usando ferramentas específicas. Depois tratavam o couro com cérebros de animais que continham substâncias que mantinham a flexibilidade, porque couro sem tratamento endurece e vira prancha inútil. Finalmente defumavam tudo para proteger contra a umidade e insetos. O resultado era material durável que durava anos, se bem cuidado. Tem um aspecto da vida em cavernas que ninguém discute muito, mas que era absolutamente central: a organização social. 20 a 50 pessoas vivendo juntas em espaço confinado durante meses sem sair gera tensões que precisavam ser gerenciadas. Não dava para simplesmente dar unfollow em alguém chato ou mudar de apartamento. Você estava preso com essas pessoas até a primavera chegar. Então, sociedades funcionais desenvolviam regras não escritas e hierarquias flexíveis baseadas em habilidade e experiência, e mecanismos de resolução de conflitos que evitavam explosões violentas. Enterros encontrados por arqueólogos mostram que algumas pessoas eram tratadas com honras especiais mesmo depois de mortas, sugerindo estratificação social baseada em respeito acumulado durante a vida. Crianças aprendiam por imersão total, desde que conseguiam andar. Aos 5 anos, já ajudavam em tarefas simples como juntar gravetos ou identificar plantas comestíveis. Aos 10, fabricavam ferramentas básicas e acompanhavam adultos em coletas. Na adolescência, já dominavam quase todas as habilidades necessárias para contribuir plenamente. Esse sistema educacional informal mais intensivo garantia a transmissão perfeita de conhecimento entre gerações. Um erro, uma técnica perdida, e todo o grupo pagava o preço. Então, ensinar bem não era luxo pedagógico, era necessidade de sobrevivência absoluta. Mulheres, aliás, participavam ativamente em praticamente tudo, incluindo caça. A ideia de que ficavam na caverna, cuidando de criança, enquanto homens saíam para aventuras, é projeção de estruturas sociais bem mais recentes. Evidências arqueológicas mostram mulheres enterradas com armas e ferramentas de caça, lesões ósseas consistentes com atividades físicas intensas e até liderança em alguns grupos. Cuidar de crianças era responsabilidade coletiva, que envolvia toda a comunidade, não só as mães biológicas. Se alguém morria, os outros assumiam os órfãos sem hesitar, garantindo que nenhuma criança ficasse abandonada. Saúde era complicada. Mortalidade infantil era altíssima, porque infecções simples que hoje se resolvem com antibiótico matavam sem piedade. Mas quem sobrevivia à infância tinha chances razoáveis de viver até os 40 ou 50, e alguns chegavam aos 70. Arqueólogos encontraram esqueletos com fraturas completamente curadas, o que prova que pessoas gravemente feridas recebiam cuidados que permitiam recuperação completa. Eles imobilizavam ossos quebrados com talas, limpavam feridas com água e possivelmente mel, que tem propriedades antibacterianas naturais, e usavam plantas com efeitos medicinais reais. A análise química de dentes antigos detectou presença de salicina, composto ativo da aspirina, vindo de cascas de salgueiro que eles mastigavam para aliviar dor. Tem um detalhe que me arrepia. Eles cuidavam de pessoas que não podiam mais contribuir economicamente. Encontraram esqueletos de indivíduos com deficiências severas que sobreviveram anos depois da lesão, o que só é possível se outros alimentaram, protegeram e carregaram essa pessoa durante todo esse tempo. Isso revela sistemas de valores que priorizavam compaixão e solidariedade sobre benefício imediato do grupo. Não eram selvagens sem coração, lutando egoisticamente para sobreviver. Eram humanos completos com empatia, senso de dever e capacidade de sacrifício pelo bem-estar de membros vulneráveis. A arte nas cavernas não era decoração aleatória. Pinturas de bisontes, mamutes, cavalos e cervos cobriam paredes em câmaras profundas longe das áreas habitadas, acessíveis só depois de caminhadas difíceis por túneis apertados. A dificuldade do acesso parecia ser parte do propósito, transformando a jornada até lá em experiência ritualística que separava mundo cotidiano de espaço sagrado. Marcas de tochas nas paredes, restos de fogueiras cerimoniais e objetos deixados intencionalmente indicam que esses lugares eram visitados repetidamente para rituais cujo significado exato nunca vamos conhecer.
Junto com animais aparecem símbolos geométricos, linhas, pontos, padrões abstratos que alguns pesquisadores interpretam como calendários lunares, mapas ou representações de conceitos cosmológicos. Impressões de mãos feitas soprando pigmento ao redor da palma colocada contra a rocha são as marcas mais comoventes. É gesto de afirmação individual que atravessa milênios, dizendo: eu existi, eu estive aqui, eu importei. Quando você coloca sua mão sobre uma dessas impressões e percebe que se encaixa perfeitamente, que a pessoa que fez aquilo tinha dedos do mesmo tamanho que os seus, a distância temporal colapsa por um segundo. Você está tocando alguém que viveu há 25 mil anos, mas que ria, chorava, amava e temia exatamente como você. Eventualmente, o clima mudou. Há 18 mil anos, as geleiras começaram a recuar lentamente, temperaturas subiram, florestas substituíram tundras, megafauna começou a desaparecer, tanto por mudança de habitat quanto por pressão de caça cada vez mais eficiente. Para grupos adaptados à vida glacial, essas transformações trouxeram desafios e oportunidades simultâneas. Espécies tradicionais de caça sumiam, mas novos recursos apareciam. Cavernas perderam centralidade conforme o clima ficava menos hostil, e humanos começaram a construir abrigos portáteis, usando madeira, ossos e peles, ganhando mobilidade que cavernas fixas nunca ofereceram. Mas muitas cavernas continuaram sendo visitadas por séculos como locais cerimoniais, conectando gerações novas com memórias ancestrais gravadas na pedra. O que aquelas pessoas deixaram vai além de ferramentas e pinturas. Elas provaram que humanos conseguem se adaptar a qualquer ambiente usando inteligência, cooperação e criatividade. Viveram vidas plenas em condições que nós consideraríamos impossíveis. Amaram intensamente, criaram beleza no meio do gelo e transmitiram conhecimento que eventualmente construiu tudo o que existe hoje. Quando você liga o aquecedor sem pensar, lembre que seus ancestrais diretos dominaram fogo em cavernas congeladas há 25 séculos. Você carrega os genes deles, a inteligência deles, a teimosia deles de sobreviver não importa o quê. E isso é algo que nenhum frio, por mais brutal que seja, consegue apagar.